Olá, espero que estejam todos bem nesses dias que nem sempre são tão fáceis. Mas, dando prosseguimento à leitura e este auxílio que me proponho a fazer com esses vídeos, da leitura da história da província de Santa Cruz por Pero de Magalhães Gândavo, hoje nós vamos tratar do quarto, quinto capítulos à frente dessa história, que nós vimos que tem 14 capítulos. Vimos ainda, fazendo uma breve retomada, algo relacionado a esse prefácio, a esse prólogo que o Gândavo dirige aos portugueses para que ocupem a terra. Ora, havia já o interesse dos franceses também no Brasil, havia também o interesse dos holandeses nessa terra, então há sempre essa necessidade de dizer para os portugueses virem e ocuparem a terra. Nós vimos também a questão com o nome da província, que o Gândavo advoga por Santa Cruz e não Brasil. E agora nós vamos ainda pensar um pouquinho no terceiro capítulo, que é onde nós paramos, sobre essa organização da província, né? Como que se dava essa organização da província. Ora, eu tratei rapidamente no último vídeo com vocês, que a primeira forma administrativa do rei Dom João III para o Brasil foi uma tentativa de dividir a província de Santa Cruz, o Brasil, em 14 capitanias hereditárias, né? Ou ali o que seria cerca 14 capitanias divididas em 15 lotes, né? E talvez não ficou muito claro, porque ainda falei, olha, o Gândavo trata de 8 lotes, porque quando o Gândavo está escrevendo em 1575, ou quando é publicado em 1576, não é? Essa história da província, já não há mais as capitanias. O que há é uma administração de um governo geral sediado em São Salvador da Bahia, que ele trata no terceiro capítulo, não é? De um governo geral já com um ouvidor também local, quer dizer, uma espécie de juiz, uma espécie de judiciário muito ainda embrionário, vamos dizer assim, no Brasil, para os nossos termos atuais, né, obviamente, e uma administração eclesiástica, com Dom Pero Fernandes Sardinha. Tá? Depois, voltando ainda a esse terceiro capítulo da história, vocês vão ver que adiante ele vai tratar de algumas outras capitanias. Não é? A capitania, por exemplo, do Espírito Santo, ele vai descendo, não é? Porto Seguro, Espírito Santo, são povoações, né, que já vão existir na colônia. A sétima, que ele chama, é o Rio de Janeiro, quer dizer, São Sebastião do Rio de Janeiro, onde hoje está o Rio de Janeiro, obviamente. E ali ainda ele trata de São Vicente, com algumas cidades como Santos, outras povoações, né, Santos que fica no litoral. Ainda, também nessa questão de São Vicente, que é a última, né, no caso onde ele vai parar, vamos dizer assim, que ele vem lá do Nordeste pensando na costa brasileira até São Vicente, vocês vão encontrar uma informação lá pelas tantas que São Paulo, só deixa-me encontrar aqui, São Paulo foi, né, onde a terra chamada São Paulo, que edificaram os padres da Companhia, onde há muitos vizinhos e a maior parte deles são nascidos das Índias naturais da terra e filhos de portugueses. Aqui, então, já com Pero Magalhães Gândavo, nós vamos ter duas informações, né, nesses detalhes, nesses pequenos detalhes importantíssimos para pensarmos a colonização do Brasil. Primeiro, São Paulo, a cidade edificada pelos padres da Companhia. Ora, quem são esses padres? Os jesuítas. Os jesuítas vêm para o Brasil em 1549, chegam os primeiros jesuítas aqui, junto ao primeiro governador geral, Tomé de Souza, nomeado em 1548. Os jesuítas vão ter um papel fundamental na colonização do Brasil. Né? Quem são os jesuítas? Então, brevemente, quem são? A Companhia de Jesus é uma congregação religiosa fundada por Inácio de Loyola e alguns companheiros. Inácio de Loyola é um espanhol, não é? É uma companhia fundada ali próximo, né, muito próxima, é uma companhia jovem na época, né, uma espécie de congregação muito jovem na época, fundadas próximas, vamos dizer assim,
do Concílio de Trento e também da Contra-Reforma da Igreja Católica, né, perante as reformas protestantes, dos luteranos, dos calvinistas, dos anglicanos, e que são reformas que se dão em alguns países da Europa. Os jesuítas, então, vêm trabalhar numa forma de catequização. E os jesuítas trabalham muito com a palavra, a pregação, e nós vamos ter isso notícias com o padre José de Anchieta, que nós vamos estudar ainda nessa disciplina, com a literatura de catequese, né, que faz parte desse quinhentismo, certo? Ou mesmo o grande nome, o grande expoente do barroco de língua portuguesa, o grande expoente, Padre Antônio Vieira, com os seus sermões, que era um jesuíta, ambos jesuítas, não é? Trabalham muito com, portanto, com a pregação, a palavra, mas também com a imagética. E essa imagética não necessariamente precisa ser uma imagética simplesmente do desenho, da pintura, dos vitrais, enfim, podem ser também, normalmente também o são. Mas podem ser como fizeram aqui no Brasil com o teatro. O padre José de Anchieta trabalhava muito com o teatro. E o Antônio Vieira, nas suas pregações, nós vamos ver ainda isso no barroco, que o gestual é muito importante, os tons, né? Quer dizer, é toda uma configuração que temos dentro dessa sermonística de Vieira no barroco, que vem ali no século XVII, portanto. Os padres jesuítas também são responsáveis pela formação de muitas das cidades brasileiras, ou dessas grandes cidades, das metrópoles e coisas assim. Não é? Por exemplo, São Paulo. Né? Para quem conhece São Paulo sabe que próximo à Sé, onde hoje está a Catedral de São Paulo, existe, se descer um pouquinho ali, vão encontrar o pátio do colégio, é pátio mesmo, porque eles mantêm uma forma de grafia mais antiga, enfim. O pátio do colégio vai estar ali onde nasceu São Paulo, né? Inclusive uma azulejaria escrita "Aqui nasceu São Paulo". Era um colégio jesuíta. O José de Anchieta, inclusive, está sepultado lá com outros padres. Então, vem para o Brasil para, de certa maneira, catequizar esses indígenas. Não é? E formam cidades, colégios. A educação brasileira, primeiro, ela foi jesuítica. E nós vamos ver como que os jesuítas trabalharam essa educação. Não é? Mas grande parte das cidades da colonização vão ser tributárias dos jesuítas. Temos de entender que, portanto, os portugueses começam, com até um pouco de receio da exploração francesa, holandesa, como eu já tratei, a institucionalizar a terra, quer dizer, trazer para cá instituições, a instituição eclesiástica com o bispo, os jesuítas para ensinar com as suas escolas, com os seus colégios, as instituições políticas como a Câmara na cidade de Salvador, o governo geral, e aí vai. Então são formas de arregimentar a colonização, de dar a essa colonização já uma instituição, de mostrar que sim, o Brasil, ou a província de Santa Cruz, como quer Gândavo, pertence a Portugal. Então, nós vemos essa construção, então, portanto, da nossa colonização dentro desse texto também. Mais adiante nesse texto, o capítulo 4, por exemplo, vocês vão encontrar questões como, por exemplo, ainda uma espécie de fala sobre a governança, os moradores da capitania, né, quem vive lá. Muito interessante nesse capítulo, eu quero frisá-lo rapidamente, uma questão que o Pero Magalhães Gândavo trata, que não há pobres a mendigar, como existem na Europa. É uma espécie também, se nós pensarmos no prólogo, prefácio, uma espécie de propaganda, dizendo, olha, não há mendigos como existem na Europa, gente que está pedindo nas ruas. Quem quiser, vem e faz a sua vida aqui. É um pouco o que ele nos diz no capítulo 4. Sempre devemos ler isso com um pouco de cuidado e mesmo assim com esse olhar crítico, né? Para que ele está tratando disso? Olha, isso está anunciado lá desde o princípio do texto, não é? No capítulo 5º, vou tratar também um pouco mais rápido, mas percebam que ele vai tratar, por exemplo, das plantas. Né? O subtítulo é esse, das plantas, mantimentos e frutas que há nesta província. E ele trata de coisas que provavelmente que os europeus não conheciam. Vejam que sempre ele tenta tratar com uma espécie de analogia com o que os europeus podem conhecer. Então vejam lá, no segundo capítulo está na página 13, segundo parágrafo está na página 13 do PDF.
Primeiramente tratarei da planta e raiz de que os moradores fazem seus mantimentos que lá comem em lugar do pão. Quer dizer, os europeus são muito acostumados com o pão, que se come cotidianamente. Ora, alguma coisa se come na província no lugar desse pão. O que é? A raiz se chama mandioca e a planta de que se gera é de altura de um homem, pouco mais ou menos. Esta planta não é muito grossa e tem muitos nós, né, dentro da plantinha mesmo. Quando a querem plantar em alguma roça, cortam-na e fazem-na em pedaços, os quais metem debaixo da terra, porque a mandioca é uma raiz, não é? Então está na terra. Depois de cultivada, como estacas, e daí tornam a arrebentar outras plantas de novo. E cada estaca dessas cria 3 ou 4 raízes e daí para cima. Ora, percebam que ele... Vou dar uma pausa aqui. Percebam que ele trata dessas raízes, dessas várias plantas que se cultivam, que são de origem indígena, nesse lugar. E isso é muito interessante, porque faz com que os europeus tenham notícias de algo que nunca viram. Portanto, é importante que ele diga, é do tamanho de um homem a planta. Mais ou menos do tamanho de um homem, não é? Lá pela página 14 do PDF, ele vai diferenciar um pouco, ele vai falar um pouco de como se prepara essa mandioca, tal, né, do alimento, tal. E deixa-me ver aqui, está já no quarto parágrafo da página 14. Uma planta se dá também nesta província, que foi da ilha de São Tomé, quer dizer, já conheciam, com a fruta da qual se ajudam muitas pessoas a sustentar na terra. Esta planta é muito tenra e não muito alta. Não tem ramos, senão umas folhas que serão 6 ou 7 palmos de comprido. A fruta dela se chama bananas. Parecem-se na feição com pepinos e criam-se em cachos. Alguns deles há tão grandes que têm de 150 bananas para cima, e muitas vezes é tamanho o peso que acontece de quebrar a planta pelo meio. Como são de vez, colhem estes cachos e dali a alguns dias amadurecem. Depois de colhidos, cortam esta planta, porque não frutifica mais que uma primeira vez, né? Pulam um trechinho ali, esta fruta é muito saborosa e das boas que há na terra. Tem uma pele como de figo, ainda que mais dura, a qual lhe lançam fora quando a querem comer. Volto novamente a isso. Sempre uma comparação com o que se conhece, com o figo, mais ou menos descrevendo a planta, como que se dá... Veja, parecem pepinos, né? Feições de pepinos, doce, boa, de sabor e tal. Como isso não se conhecia na Europa, então o Gandalf tem essa preocupação de mostrar o que há na Terra, com coisas que são semelhantes ao que haveria na Europa. Interessante para nós levarmos isso também em consideração. Vocês vão encontrar, por exemplo, ainda nesse mesmo capítulo, na página 15, comparações com outras plantas, como outras frutas, como o caju, uma coisa muito brasileira, ou como ele chama de ananás, ou ananases, né, que ele compara com uma espécie de alcachofra, que dá, né, cheio de espinhos. Nada mais é do que o abacaxi. Aqui no Brasil chamamos de abacaxi, e em Portugal ainda hoje se chama ananás. Né? Então, essa preocupação do Gandalf também com essas plantas. O mesmo acontece com o capítulo 6º do texto de Gandalf, em que ele vai tratar, por exemplo, da fauna, com antas, cotias, onças. Ele não sabe explicar muito bem o que seria uma onça, isso não existia em Portugal, mas essa tentativa de mostrar, inclusive, esses animais diferentes. Né? Ele trata, por exemplo, de lagartos em lagoas, jacarés, né? Serpentes ultravenenosas, porque a diversidade de vida é tão grande que existem também animais muito peçonhentos. Então, leiam sempre isso pensando, é um português escrevendo para os portugueses. E, portanto, sempre tentando considerar toda essa falta de informação que eles teriam. Correto? No próximo vídeo, permanecemos nesse texto e daí espero concluirmos ainda no próximo vídeo. Ok?